Olá pessoal, então tudo bem? Passando aqui para apresentar para vocês as novas astrológicas da semana, né? Olha, essa semana é uma semana entre eclipses, né? Então é uma semana que reserva para gente até de alguma maneira um respiro, né? Com relação à semana passada, que foi uma semana bem mais tensa, né? Bem mais cheia de expectativas, né? Por causa do primeiro eclipse do ano na lua nova de Áries, que foi a segunda lua nova do ano. Então é um eclipse que mexeu bastante com a gente por ser em Áries, né? Por estar junto com uma quadratura entre Sol e Plutão, mas Júpiter também estava perto, então assim tem além da tensão, né? Além da expectativa de guerras, de algumas explosões, né? De coisas vindo à tona, porque Plutão fala, né? Do que está embaixo, né? Nas profundezas, tanto internas quanto externas. O que aconteceu? Quem não me conhece, meu nome é Sheila Santana, né? Eu sou terapeuta, sou publicitária, sou pedagoga, sou consteladora, sou astróloga, taróloga, especialista em florais e criei uma terapia chamada Terapia Integrada Reconectiva ATIR, né? E o método Pensa, que ATIR, junto com o método Pensa, é o que eu uso no meu programa Transformação Now, que é um programa que reconecta você com você mesmo, tá certo? Então, se você está interessado, tem um link aí no topo do canal, em todas as minhas redes sociais tem esse link, você pode entrar lá, que você cai direto comigo no WhatsApp e a gente pode conversar sobre como você fazer esse programa. E olha, tem um monte de depoimento, milhares de pessoas já passaram pela minha mão e não se arrependeram, tá certo? Hoje são reconectados com eles mesmos, hoje já conseguem se entender e pegaram a força deles mesmos, porque esse é meu objetivo, tá bom? Então tô te esperando, se você quiser, clica lá e vamos conversar sobre o assunto. Porque Júpiter é o grande benéfico, né? Júpiter é aquele que traz esperança, é aquele que distribui coisas boas. Então, apesar, né, da tensão, apesar do clima, né, a gente teve aí, tá tendo ainda, né, porque ele tá congelado nesse aspecto do eclipse, né, assim, esperança, a gente tá vendo uma luz no fim do túnel, a gente tem fé, né, que as coisas vão melhorar e vão mesmo, né? A gente pôde ver algumas coisas, né? Pelo menos na minha vida pessoal, que puderam vir a colaborar com aquilo que eu estava querendo, né? Com aquilo que eu estava almejando. Eu tenho certeza que isso daí foi uma providência divina, né? E quando a gente fala em providência divina, a gente está falando de Júpiter, tá certo? Então vamos lá, olha só, essa semana. Então, assim, a gente estava falando do eclipse, né? E assim, a gente estava esperando algumas mudanças abruptas, né? Alguns eventos que eu falei para vocês, e realmente a gente teve, né? Aquele foguete do Elon Musk. Poxa, o melhor projeto em termos de foguete, né? Explodiu, né, gente? Então, assim, até tá precisando de um astrólogo, né? Porque você fazer um lançamento no dia do eclipse, realmente as perspectivas poderiam ser frustradas, e foram, né? A gente também pode falar sobre, nessa semana, do maior vulcão do mundo também, né? Do mais conhecido e tudo, que acordou, né? Ele começou a lançar as suas... Primeiro a fazer a erupção e todo o local ficar coberto daquela névoa, né, daquelas cinzas que são provenientes do fundo. Nada melhor do que isso para caracterizar Plutão, né, porque ele mexe nas profundezas. Outra coisa, a Guerra do Sudão, que segundo o motivo, né, o ouro. E o ouro é o que, gente? Tá embaixo da terra, né? Então, mais uma coisa de Plutão. E aqui no Brasil a gente teve uma explosão, né, em Campos do Jordão. Isso aí é pra gente ver, né, que algumas coisas realmente acontecem. Mas na nossa vida pessoal também, a gente pode ver algumas transformações, algumas coisas
algumas torres, como a gente fala no tarô, né? Acontecendo para quê? Porque esses momentos são momentos de reviravolta, né? São momentos de escuridão, né? São momentos de que a gente, como eu falo, quando de repente apaga a luz, né? A gente tá na nossa casa e apaga a luz e a gente faz o quê? Primeiro a gente se situa, né? Quando tem um apagão, a gente primeiro precisa parar e se lembrar de onde a gente está, porque primeiro a gente leva um susto, né? Aí a gente se lembra onde a gente está e de repente começa a tatear as coisas, começa a usar a nossa memória, né? Começa a usar os nossos sentidos, que são os recursos que a gente tem naquele momento, para sair daquela situação. Então, quando eu falei que na nossa vida a gente também pode ter algumas coisas boas provenientes desse apagão, é o fato da gente, na hora dessa ausência de luz, que a gente vai ter clareza, né, para saber exatamente para onde a gente está indo, que é o norte, e da onde a gente está vindo e o que a gente não quer mais levar. Então, essa oposição com o nó do sul é a gente ver exatamente ali, tipo, olha, isso não serve mais para mim, isso não está mais adequado com o meu momento, né? Então, tem aí um alinhamento possível, né, de se fazer com os nossos valores, né, pessoais. Porque geralmente quando dá aquele desconforto na gente, quando a gente começa a ficar chateado, e aí fala a terapeuta Sheila, né, é porque a gente está vivendo fora dos nossos valores, né? A gente está andando na contramão daquilo que a gente gostaria de andar, daquilo que a gente gostaria de fazer, da forma como a gente gostaria de se expressar, do jeito que a gente deveria ser. E aí a gente começa a entrar num processo de anulação, né, da gente mesmo. E isso aí, na minha opinião, é a pior coisa que pode acontecer, porque quando acontece isso, todas as doenças e todos os efeitos negativos vêm dessa pressão negativa, dessa questão da gente ficar enclausurado, apertado, talvez viver nessa quadratura, nessa pressão o tempo todo, né, durante muito tempo na nossa vida. E aí o que acontece? Momento de libertação é aquele momento onde a gente diz que não quer mais, eu não quero mais isso. E essa questão do alinhamento do Sol com o nó do Norte vem trazer pra gente o quê? Vem trazer pra gente justamente um momento de lucidez, tipo, caramba, eu tô indo pro lugar errado, eu tô andando com as pessoas erradas, eu tô vivendo da forma errada, eu tô me expressando da forma, e quando eu falo errado aqui, não é errado, eu vou até deixar esse adendo, né, porque Mercúrio está retrógrado e eu quero explicar, não é errado, porque na verdade o errado e o certo não existem, depende de cada pessoa, depende de cada circunstância, né? Depende de cada cultura. Mas o que eu estou falando aqui é que seja inadequado, entende? Porque o que é inadequado é aquilo que você se sente mal, é como se você estivesse vestindo um número de uma roupa muito menor do que aquela roupa que você cabe dentro. Então você imagina você com uma roupa com um número ou 2 números menores do que é o teu número. Você não vai conseguir respirar direito, você não vai conseguir se sentar direito, você não vai conseguir se expressar direito. Na verdade, você vai ficar abafado, apertado, incomodado, né? Querendo se livrar daquela roupa. E é isso que eu estou falando com relação a essa quadratura. Na verdade, não é quadratura, desse aspecto do Sol em oposição com o nó do Sul, né? Tipo, não é, essas coisas aqui não me fazem mais bem, elas não estão mais alinhadas com meus valores pessoais, elas não têm mais a ver nada comigo, né? Então preciso deixar isso para trás. Então essa semana, gente, é uma semana muito importante de cura, né? De tudo aquilo que nos magoou, nos chateou, daquelas feridas, inclusive até feridas do passado, né? É um momento que a gente pode fazer isso. E além disso, é um momento em que a gente pode identificar
para onde a gente tem que ir, como a gente vai para esse lugar, o que vai fazer a gente feliz, qual é o caminho que vai levar a gente para nossa plenitude, né? Para nossa satisfação pessoal. E para isso a gente vai ter que deixar coisas. E aí essa questão da oposição do Norte do Sul é isso. Tipo, olha, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não... É o que a gente tem que deixar, o que a gente tem que desapegar de um passado, né? Que a gente não quer mais que se repita, que a gente aprendeu, mas que a gente não precisa ficar apegado e nem trazer ele com a gente, né? A gente só traz a memória, a experiência, certo? Então, é bom a gente atentar para esse detalhe, né? Que mais? Bom, é um momento de criatividade, né? Em alta, Marte em bom aspecto com Urano. É um momento onde a gente pode colocar nossa criatividade para fora, a nossa capacidade criativa de resolver problemas, a nossa ousadia, é hora de ousar, entende? Sabe assim, quando você, tipo, olha, eu não posso ter vergonha de ser eu mesma, né? Eu vou colocar toda a minha expressão para fora. Não importa o que as pessoas digam, importa o que eu acho, né? Contanto, claro, que a gente não fira ninguém, né? Que a gente tenha bom senso e tal. É um momento muito legal para que a gente possa ser a gente mesmo, para que a gente possa mostrar para o mundo a que nós viemos, né? O que a gente sabe fazer, como a gente sabe fazer e o quanto é importante, né? Para a gente colocar para fora a nossa expressão, porque quando a gente está se expressando bem, gente, quando a gente ousa, né? Quando a gente é a gente mesmo, primeiro que ninguém segura a gente, segundo que é muito legal a gente ter essa sensação de liberdade, né? Porque quando a gente é a gente mesmo, a gente está livre para ser aquilo que a gente é. E é muito bacana isso. Então vamos aproveitar esse momento. Tá vendo? Mais oportunidades aí, né? Também é um momento de reviravoltas, né? Porque a gente precisa estar preparado, né? Quando o Urano está envolvido nos aspectos, a gente pode ter algumas surpresas, né? Pode mudar tudo de uma hora para outra. Podem ser surpresas ruins? Pode, mas também podem ser surpresas boas, tá? Mas de qualquer maneira a gente precisa estar preparado. Alguns problemas, né, do passado podem retornar. Alguns problemas familiares podem acontecer, problemas antigos podem retornar. Para quê? Para que a gente, assim, pode criar alguns atritos, a gente pode bater boca, mas o importante é a gente entender o seguinte, é que o momento não é de bater boca, sabe? Primeiro que tá todo mundo com um pavio muito curto, tem essa quadratura com Plutão. Segundo que bater boca também nem adianta, gente, né? Nem adianta muito. É perda de energia e perda de tempo, né? O ideal é a gente ter uma boa conversa. Só que, como Mercúrio tá retrógrado, a gente sabe que ter uma boa conversa para resolver, né, problemas, principalmente problemas do passado, problemas da família, onde cada um pensa de um jeito, né? A gente já sabe que é um pouco difícil, então assim, para que a gente vai tentar fazer uma coisa no momento que a gente sabe que talvez não seja um momento propício para isso, tá? Mas se acontecer de você se envolver numa discussão, ou então envolverem você numa discussão, a melhor coisa que você precisa fazer é você não deixar que isso te domine, né? Então seria um bom exercício nesse momento você mostrar que tem autocontrole, né? E não se deixar envolver sabendo que vai ser em vão, né? Entrar nessa discussão aí. A gente fazer sempre melhor a nossa parte, né? E outra coisa também, quando eu falei da questão da criatividade em alta, a gente também está nesse momento tendo a oportunidade de resolver problemas antigos de uma forma diferente, porque assim, ações iguais, resultados iguais. Então quando eu falei da ousadia, quando eu falei da questão de você criar outras possibilidades e de você usar, é isso que eu tô falando, de repente você arrumar soluções que ainda não foram tentadas, entende? Outros caminhos que ainda não foram trilhados. Então é muito importante você pensar nisso aí também, tá? Outra coisa, parabéns aos taurinos, né? Porque o Sol entrou em Touro e a gente pega emprestado, né? Como eu sempre falo aqui, a gente tem um privilégio, né?
por exemplo, a gente não é daquele signo solar, mas quando esse signo começa a passar no zodíaco, né, como é o caso de Touro agora, o Sol saiu de Áries, entrou em Touro, começa a emprestar pra gente as características bacanas de Touro, né? Bacanas e as outras também, só que a gente vai tentar pegar as bacanas, né? Claro. Que é a persistência, que é o foco, né? Que é a determinação, que é a força para conseguir as coisas e a manutenção daquilo que a gente deu o pontapé inicial no período ariano, né? Então é isso que, para isso que serve Touro, né? Touro é o segundo signo do zodíaco, então Áries dá o pontapé e Touro consolida, né? Touro faz a manutenção daquilo que foi começado, né, por Áries. Então vamos pegar essa energia, né, e vamos consolidar os nossos objetivos, vamos colocar em prática, né, aquilo que a gente efetivamente quer ver crescer, quer ver frutificar, quer ver consolidar, aquilo que a gente quer receber, certo? Então, gente, olha só, resumindo essa semana, né? Essa semana é uma semana muito legal para organizar a vida da gente, né, em meio ao caos. É uma semana de planejamento de tudo aquilo que estava guardado, né? Aquilo que a gente não estava conseguindo tirar do papel, aquilo que a gente não estava conseguindo realizar. Com esse bom aspecto de Sol com Saturno, a gente pode organizar isso, sentar, planejar para que tudo que é feito nessa época, né, nesse período aí, sob esses auspícios de Sol com Saturno e bom aspecto, a possibilidade de se concretizar é gigante, sabe? E assim, se a gente não estava tendo força para fazer isso, se a gente não estava tendo foco para fazer isso, se a gente não estava tendo determinação para fazer isso, é possível que a gente tenha nesse momento. Então vamos sentar, vamos planilhar, vamos ver o que a gente vem empurrando com a barriga e deixa para trás, porque agora está na hora de concretizar isso, de fazer. Então, essa semana, né, entre eclipse, é uma semana que é uma semana de... Quer dizer, ela pode ser uma semana de realização de sonhos e de projetos, né? E de a gente começar a tocar aquilo que estava guardado, né? Sabe aquele negócio que a gente pensou? A gente ficou pensando e ficou só no pensamento? Pois é, agora está na hora da gente colocar em prática as nossas ideias. Para quê? Para que a gente possa colher e concretizar os nossos objetivos mais na frente, tá certo, gente? Então, olha só. Obrigada, né, pela companhia. Espero que vocês tenham gostado das novas astrológicas da semana. Espero que vocês aproveitem as dicas, né, e coloca aí para mim, né, fez sentido esse vídeo, eu estava esperando esse vídeo, essas ideias, tudo que você falou encaixa naquilo que eu estava esperando, gostei. Coloca aí alguma coisa no comentário, até mesmo para eu saber que o meu conteúdo e a minha energia estão fazendo bem para você, tá certo? Me acompanhe nas outras redes sociais, no Instagram, Sheila Cristina Santana, a terapeuta CS, Ana com 2 N's no Ana, aí aqui no YouTube, no canal a terapeuta Sheila Cristina Santana, tá certo? E no TikTok e no Kawaii, @Sheila Cristina Santana, tá? Um beijo no teu coração, muito obrigada por ter ficado comigo. Pô, excelente semana entre eclipses, tá certo? Beijo no teu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.